Fala galera, beleza? Então, o que vocês devem ter percebido é que os vestibulares tradicionais têm uma tendência a começar a mudar o edital para que tenham gêneros textuais, né? Foi o caso da UENG, né, no ano de 2026, 2025 para 2026, e é o caso da UFVJM, e quem já estava com o vestibular montado nessa linha era a Universidade Federal de Uberlândia. Então, a UFVJM, sobre a redação, é bom a gente destacar alguns critérios aqui para que você não tenha problema na redação. O primeiro é que, de fato, conforme o edital, no item 6.6, é claro que o edital vai marcar a questão dos gêneros textuais. Então, de fato, você pode ter vários gêneros textuais, e aqui na aula de hoje nós vamos ver alguns desses gêneros textuais que podem surpreender o aluno, porque um quarto da nota, que vale 50 pontos à prova, um quarto da nota da redação que deve ser feita em 25 linhas, que eu não gosto, eu preferiria que a redação fosse de 30 ou talvez até mais o número de linhas, mas um quarto da nota vai estar vinculado à adequação ao gênero textual. Portanto, se o aluno desvincular do gênero textual, ele já perde um quarto da nota, e ele perdendo esse um quarto da nota, ele vai ter problema no elemento de coerência, coesão, e mesmo que ele escreva muito bem, que é o quarto item, porque a avaliação é dividida em 4, ele não vai conseguir ter um bom resultado na UFVJM. Então você tem que ficar ligado aos gêneros textuais, esses gêneros textuais que eu já comentei sobre a questão da UENG e que eu vou comentar sobre a UFVJM, eles são semelhantes à da Universidade Federal de Uberlândia. Então quem estiver preparado para os vestibulares de abril e maio de 2026, fica ligado nos gêneros textuais, que é sobre isso que nós vamos discutir hoje, sobre essa questão dos gêneros textuais aí para o UFVJM e para a Universidade Federal de Uberlândia, mas com mais ênfase nesse vídeo na UFVJM. Galera, então, a resenha crítica é um gênero textual importante que, quando ele for cobrado nos vestibulares com mais ênfase, geralmente é mais cobrado carta aberta ou artigo de opinião, ele pode surpreender alguns dos alunos. E geralmente nessa resenha crítica, além da importância dela para o UFVJM, para vestibulares como a UFO, é bom você lembrar que a resenha crítica também ela tem como base e como parte da sua importância os textos acadêmicos, ou seja, quando você entrar na universidade vai ser um dos textos que mais você vai fazer, e as pessoas confundem com o resumo, que é outro gênero textual aí, é outro tipo textual importante. Então fiquem ligados na resenha crítica em alguns detalhes que eu vou destacar para vocês, beleza? Vamos lá para a resenha crítica. A resenha de artigo, né, de um artigo aqui, uma possibilidade aqui é a resenha de um artigo sobre direitos humanos e sobre a questão da ditadura militar. Então é uma característica da resenha que sempre tem um texto para você resenhar, ou seja, para você fazer o resumo daquele texto. Só que neste caso é um resumo crítico, uma resenha crítica. E essa resenha crítica ou resumo crítico, ela vai ter algumas características específicas. É semelhante ao resumo em alguns pontos, mas algumas características específicas. Eu coloquei um modelo aqui inspirado na UFVJM da ditadura militar, de temas associados à ditadura militar e ao esquecimento. Então usei isso como referência, como se você tivesse lido um texto sobre essa questão do ditadura militar, do esquecimento da memória na ditadura militar, para a gente começar a pensar como é que seria a organização dessa resenha. Aí tá lá. No artigo Sombras do Passado, o historiador, aí teria o nome do historiador, esse aqui é o nome ficcional do artigo, Sombras do Passado, então você já apresenta o artigo, discute a dificuldade do Brasil em lidar com traumas do período militar. Então já está fazendo uma críticazinha suave, né, à questão da ditadura militar e as dificuldades de lidar com isso. O autor sustenta a tese de que a ausência de justiça na transição ofensiva resultou em uma democracia frágil, propensa a revisionismos históricos perigosos. Beleza, então aqui você não deu opinião sua quase sobre nada. Você falou sobre a questão do autor e apresentou o texto. Essa é uma característica das introduções, de que você apresente em linhas gerais o texto, apresente o autor e o que o autor discute no texto, para você resenhar e fazer uma resenha do texto, beleza? Isso aí é tranquilo, isso aí é até parecido com o resumo. Então, se fosse no resumo aqui, por exemplo, seria quase que igual ao resumo, né? Onde você faz uma apresentação geral daquilo que tem no texto como um todo. Então, é apresentado o texto para você, em seguida, pedido uma resenha. Então, galera, aqui, por exemplo, tá aqui inicialmente, né? Então tem uma conectiva aí, e não tem problema, tem em primeiro lugar, inicialmente, como às vezes tem problema no Enem. O texto percorre os anos de chumbo, destacando a censura e a repressão sistemática. O autor utiliza dados estatísticos para ilustrar o número de desaparecidos, contrapondo-os à narrativa oficial de milagre econômico da época. O ponto nefrálgico do argumento reside na análise da lei da anistia, vista por ele como um pacto de silêncio que impediu a punição de crimes do Estado. Então aqui você vê que tem um resumo expositivo. Então até aqui essa resenha é igual a um resumo.
tá? Então não tem diferença não. Então se pedir um resumo, você vai fazer isso. Você não vai emitir sua opinião e vai descrever o que o autor escreveu, né? Então é como se você estivesse descrevendo mesmo o que o texto tem e quais são as partes do texto. Aí você faz um resumo geral na introdução, que é o que nós vimos aqui, e em seguida você vai lá e coloca o que o autor escreveu. Beleza. Aí tá lá. A análise do autor X, é extremamente pertinente e corajosa. Aqui já é a sua opinião, né? Então aqui você já coloca a sua opinião. Então o caráter crítico, diferente do resumo, ele está exatamente aqui no terceiro parágrafo, né? A análise do autor é extremamente pertinente e corajosa. Ao conectar o passado autoritário com a violência policial contemporânea, ele retira o tema do campo meramente acadêmico e traz para a realidade social. Contudo, sente-se falta de uma exploração mais profunda sobre o papel das redes sociais na disseminação das notícias falsas. Então aqui certamente tem a crítica. Então o caráter crítico está aqui presente. Então é você fazendo uma crítica ao texto do autor. Isso é muito importante, do que você ficar só elogiando o texto do autor e não mostrando possíveis falhas no texto do autor. O legal é mostrar essas falhas, né? Faz parte da crítica essa contraposição. Você pode até falar bem do autor e tudo mais, e ter gostado do texto, simpatizado com o texto, mas aí você quase que descreve ou fica numa situação crítica muito suave. É melhor que você faça a contraposição do autor no terceiro parágrafo para fazer uma resenha crítica bacana, beleza? Então aqui que está o pulo do gato, aqui que está o momento de você entender o que é uma resenha crítica. Se tem um momento, o momento é exatamente nesse terceiro parágrafo. Em suma, a obra é indispensável para estudantes de Direito e Sociologia, bem como para o cidadão comum interessado na manutenção do Estado democrático, né? A leitura é fluida, aqui também é sua opinião, né? Aí vem sua opinião sobre a leitura, sua opinião geral, né? Então você tem aqui sua opinião geral sobre a questão, e nessa opinião sua geral sobre a questão, você fala que é necessária uma reflexão sobre quais feridas ainda precisamos cicatrizar para avançar como nação. Top também, e aqui você deu a sua opinião mais uma vez. Então repare que o terceiro e quarto parágrafo, o segundo do desenvolvimento e o último, eles são decisivos para você mostrar sua abordagem crítica em pontos específicos do texto, quando você falou da questão da falta das redes sociais, e em linhas gerais, quando você colocou na conclusão. Aí você tem uma resenha bacana, lembrando que esse conteúdo aqui pode ser vivo para você acertar no vestibular, beleza, detonar na prova e tirar 50 na redação da UFVJM, né? Você tirar 80 na redação da UFO, beleza, mas mais do que isso, esse modelo de resenha crítica vai ser muito útil para você na faculdade, na universidade. Dependendo da universidade que você ir, para o curso que você quiser, na faculdade você vai precisar saber o gênero textual resenha crítica. Por isso que é legal ter abordado essas questões de outros gêneros, para conseguir tirar o aluno um pouco do seu estado de conforto, mas quando o aluno entrar na faculdade, esse aqui e o resumo vão ser dois dos gêneros textuais mais utilizados no ambiente universitário, beleza? Vamos para outro gênero textual aí, para você arrebentar na prova. Galera, beleza? Então, eu coloquei aqui uma carta aberta para vocês aí, ó, no passo a passo, para não ter erro. Eu acho carta aberta um dos tipos textuais aí mais fáceis de fazer. Entretanto, tem algumas regras estéticas e de organização da carta que elas são, sim, imprescindíveis. A primeira é um título bacana, né? Eu confesso que eu gosto desse tipo de título. E até em trabalhos científicos que eu fiz, por exemplo, o título do meu primeiro livro, lá, Um Voto pelo Amor de Deus, o meu orientador não queria muito que eu usasse esse tipo de título, né? Porque eu tinha característica de título de carta, título de artigo de opinião, que eu confesso que eu gosto mais do que do texto dissertativo argumentativo, né? E acabou ficando um título mais técnico depois, mas eu mantive meu Um Voto pelo Amor de Deus, só que depois eu tive que explicar nos dois pontos. Aqui tá assim, a ciência tem rosto de mulher, legal demais, porque aí tá falando daquela questão, chance demais de ser vários temas aí, sobre a questão de ciência e mulher, né? Ou mulher na ciência. Isso é muito importante, né? E a gente fica pensando várias coisas aqui como repertório mesmo. Eu sempre lembro ali da Bela e a Fera, né? E a questão da própria Bela, né? Não foi usada aqui no texto, mas vocês vão ver de procurar os livros, procurar a leitura, procurar a ciência como forma de emancipação. Então, assim, curto demais essa questão, né? E todo mundo sabe, eu gosto também demais da história do Drácula, né? Que você vai ter ali no Castlevania, que é no capítulo 1, né? Vocês dando uma olhada lá no desenho, que é muito legal.
que é aquela questão da mulher dele, né? A mulher dele era cientista, depois foi queimada pela Inquisição. Então, assim, essa discussão no Ocidente, assim, bem pesada, eu diria que em todo mundo, e bem importante agora com esse protagonismo brasileiro na ciência aí, que a Tatiana está desempenhando. Massa demais. Aí está um texto criativo, né? Centralizado, né? Carta aberta à comunidade acadêmica e aos defensores da democracia. Né? Vocativo destinatário, então você tem o destinatário, e você está colocando aqui como é que você está se endereçando, né? Para quem que está endereçando, uma carta aberta à comunidade acadêmica e aos defensores da democracia, a comunidade que você está se endereçando a carta aberta. Prezados cidadãos e autoridades brasileiras, né? Aí você tem aí a sua referência, né? De como é que você coloca aí, para quem que você está se reportando, contextualização e tese, né? E aí a gente vem aí com o parágrafo de introdução, aí está lá. Escrevemos esta massiva para manifestar profunda preocupação com persistentes obstáculos enfrentados pelas mulheres no campo científico brasileiro. Historicamente, aí você usa como referência a volta na história, a trajetória feminina na produção de conhecimento não é apenas uma luta contra o desconhecido laboratorial, mas uma resistência contra estruturas de apagamento, ó a crítica aqui, e perseguição, né, que infelizmente, aí vejo que aqui, diferente do texto dissertativo e argumentativo, é importante colocar, para marcar sua opinião, ecoam do passado para o presente. Então você está usando a estratégia que a UFVJM mais gosta, passado-presente. Né? Boa parte dos alunos que tiveram boa nota, geralmente usaram essa estratégia passado-presente. Mais uma vez, eu volto naquela lógica ali do passado vinculada à ditadura militar como uma referência para vocês aí. Alessandro, na UFO também é possível usar essa mesma estratégia? A mesma estratégia. Qualquer vestibular do país que tenha carta aberta, essa é uma estratégia que, eu diria até que no caso de carta aberta, que imutável. Né? Do caso de carta aberta não tem jeito. Você tem que ter um título que chama atenção, você tem que fazer referência a determinadas pessoas, você tem que usar o vocativo. Assim, são regras, assim, a regra é clara e é importante que você siga. Né? Acho até que mais preso do que o artigo de opinião. Confesso que o que eu mais gosto de gênero textual é o artigo de opinião, de carta aberta mais mecânica, né? Mas, se você souber fazer, a nota é alta com certeza. A carta aberta aqui está lá assim, o corpo do texto, argumento histórico de ditadura. Né? Então, o primeiro argumento aqui, o D1, a gente chama de desenvolvimento 1. Não podemos ignorar a ciência brasileira já viveu dias de trevas. Interessante aqui colocar trevas, que vocês viram que até na hora que eu fiz referência àquela questão das trevas aí, né? Transição do período medieval para o moderno, onde o papel da mulher na ciência foi muito importante, todavia, muitas vezes, mesmo com a ideia do Renascimento, ele foi ofuscado. Né? Muitas mulheres escreviam, seus maridos assinavam, né? E as mulheres historicamente ficaram numa situação difícil. No Brasil, então, dificílimo. Aí coloca essas trevas associadas à ditadura. Durante a ditadura, a perseguição política, repare que perseguição é o que foi destacado anteriormente, e retoma a ideia de perseguição. Não poupou as mentes brilhantes que ousaram questionar o regime. Cientistas foram caçadas, exilados e tiveram suas pesquisas interrompidas por serem consideradas subversivas. O autoritarismo de outrora tentou silenciar. Repare que a ideia de silenciar também, ela aparece mais uma vez, né? Aqui está o apagamento, perseguição, silenciamento. É o pensamento crítico, deixando a cicatriz na evolução tecnológica do país, que ainda tentamos curar. Legal demais aqui para você colocar essa questão histórica do repertório aí sociocultural. Então aqui é o lugar, né, de você contextualizar, colocar a questão histórica e tal. E em seguida, né, aí já vem uma crítica mais pesada. Repare que diferente da maioria dos textos dos alunos, é exatamente no terceiro parágrafo, no D2, é que o argumento cresce, né, do ponto de vista crítico. Essa é uma estratégia que para o UFVJM pode funcionar muito bem. Né? Existem várias estratégias de escrita, mas essa é uma estratégia passado-presente interessante. Você já contextualiza o passado, já vem traçando no passado, traz para o presente, já chama para suas teses, e aqui vem com argumentos assim, destacando muitos pontos, né, de exemplificação legais aí para você discutir, já mais vinculado à atualidade. Contudo, o fantasma do retrocesso parece rondar dias atuais. O recente caso da cientista Tatiane Sampaio, pesquisadora de destaque internacional, evidencia que fazer ciência
para a mulher no Brasil ainda é um ato de coragem. Então veja que a Tatiane foi muito destacada aí. Né? Nesse tempo de carnaval de 2026, a Tatiane apareceu em tudo quanto é Instagram. Você mesmo deve ter postado ou marcado, dado um clique em algo vinculado à Tatiane, mesmo que não saiba muito sobre ela, mas deve ter dado um clique lá, que é a mulher que está ajudando os brasileiros aí, os brasileiros não, ajudando o mundo, né, da ciência. Pode ser até que ganhe o prêmio Nobel, né, não quero ser os Simpsons não, mas eu acho que ela deveria ganhar, né, o prêmio Nobel, e aí seria espetacular para o Brasil. Tá lá. É contraditório que, enquanto sua pesquisa de ponta sobre proteína SLIT2 abre caminhos revolucionários para a recuperação de tetraplégico, ao atuar na regeneração neuronal e na plasticidade do sistema nervoso, a cientista enfrenta ataques sistemáticos. Interessante aí, né, de como é que a cientista vai sofrer ataques e como é que as pessoas vão querer politizar, neste caso, a ciência, o que é muito ruim, fazendo ataques a cientistas. E mesmo os que dizem não politizar, acabam politizando, que o presidente da República, só nesse momento de carnaval, que ele acabou aparecendo também em escola de samba e tudo mais, que eu confesso que acho que tira a característica do carnaval, mas tudo bem, usou a própria imagem da cientista para aí fazer um financiamento maior, né? Inclusive convocando até o ministro. Né? Isso deveria ter sido feito antes, não que as pesquisas não tenham tido incentivo, ou privado ou público, mas isso deveria ter sido feito antes, ou essa ênfase deveria ser destacada antes, quando ela estava lá sofrendo com uma pesquisa que ela poderia nem ganhar as redes sociais e nem se tornar pública e notória. Né? Acabou ganhando, não por causa de político, mas por causa da capacidade dela, do qual o incentivo do Estado ele deve independer de vínculos políticos partidários. Está lá. Enquanto sua ciência trabalha para devolver movimentos de dignidade a milhares de brasileiros, eu diria até que de pessoas no mundo, mecanismos modernos de descentralização tentam paralisar sua voz. É a ideia também de paralisar a voz. Repare que isso volta o tempo inteiro, né? A ideia de silenciamento, né? E essa ideia de apagamento, que é a questão central. Essa perseguição que ignora o impacto humanitário da biotecnologia, nacional, mimetiza perigosamente o cerceamento intelectual de décadas passadas, punindo a excelência com hostilidade, né? Lembro sempre de uma música da Legião Urbana que chama Duas Tribos aí, que é bom vocês darem uma olhada aí, e da própria Elza Soares, que fala sobre essa questão da mulher, né, do papel da mulher como protagonista, que vale a pena vocês darem uma olhada. Também tem uma da Pitty, mas eu confesso que eu gosto mais do Legião aí, do Duas Tribos, e da Elza Soares, que são músicas legais, mas a Pitty também é massa, que trabalha essa questão da mulher e da importância da mulher como protagonista. E eu acho que a ciência é um grande caminho, né? Eu sempre falo com minhas alunas, mais do que com os alunos, que investir no desenvolvimento da ciência é uma forma de dar visibilidade, respeitabilidade, né, no cenário brasileiro, apesar de sofrer muito ainda. Conclusão e reivindicação. Diante do exposto, exigimos que as instituições de fomento, né, você tem em Minas Gerais FAPEMIG, você tem CAPES a nível federal, CNPq, né, que são as instituições que devem fomentar mais a pesquisa, e o poder público garantam não apenas o financiamento, como inclusive estava acontecendo, mas segurança e a dignidade dos nossos pesquisadores. Não aceitaremos o retorno ao silêncio. Repare que volta em todos os parágrafos com a questão do silêncio, imposto pelas botas ou pelos algoritmos de ódio. Né? A ciência é um pilar da soberania nacional e não pode ser refém de ideologias persecutórias, né? Então, assim, que perseguem demais e que acabam perseguindo as pessoas, né? Aí você tem um espaço da questão da solução indireta, se você quiser, né? Mas se quiser podia parar aqui, aí está lá pela liberdade de pensar e pela valorização da mulher cientista atenciosamente. Aqui está um detalhe, não coloque o nome, o seu nome, coloque um codinome. Vocês vão ver aí nos vídeos posteriores, quando eu trabalhar com a questão da UFO, de uma carta aberta que tirou 79 em 80, que é da Ana Júlia, e fiquem ligados nos vídeos aí, né, que ela não coloca o nome dela Ana Júlia. Pelo contrário, ela coloca até um nome masculinizado, que geralmente é indicado pela UFO. Se o FVJM não indicar, na própria proposta não indicar de colocar o nome, você coloca o nome aí, sei lá, Julipério, sei lá, coloca Juarez, coloca o nome que você quiser, né?
mas que não seja o seu nome, seja um codinome, né? Um nome ali para figurar, um pseudônimo, né? E não um nome, ou pode ser até coletivo, assinado os insatisfeitos, alguma coisa assim, para você não colocar o seu nome em hipótese nenhuma, senão sua redação pode ser anulada. Você pode perder o vestibular da UFVJM, da UFO ou dos demais vestibulares que você for fazer, beleza? Espero que esteja ajudando. Se estiver ajudando, pode pedir o gênero textual aí nos comentários, que eu vou discutir o gênero textual com vocês aí, ou qualquer vestibular que você quiser. Tamo junto, bora pra cima.